Fiel, hoje começa o Brasileirão 2024 para o Corinthians às 4 da tarde em Itaquera contra o Atlético Mineiro. E nesse vídeo eu vou fazer uma projeção ou melhor, dos 4 jogos iniciais do Campeonato Brasileiro para o Corinthians, quanto eu acho que o Corinthians consegue pontuar, os jogos que pode vencer, talvez empatar, talvez perder, fazer essa leve projeção nesses próximos 4 jogos. E antes disso, gente, eu queria falar rapidamente sobre a questão dos ingressos, né, fazer um comentário. Eu ia falar sobre isso, mas como eu falei, muito corrido, então deixei só para dar um mini comentário, uma mini aspas aqui, mini não, vai ser levemente longa, mas enfim, vai ser breve. Que assim, eu vi muita gente reclamando dos ingressos contra o Nacional e tudo mais, e que estavam muito caros, e que não sei o que, não sei o que. E assim, gente, pelo amor de Deus, tinham 4 setores menos de 100 reais, e 2 setores menos de 50 reais. E assim, tudo bem, a Oeste tava cara, a Leste Central tava cara, eu até concordo. Mas pô, tinham 4 setores. 4 setores devia dar o quê? Uns 20 mil lugares, pelo menos a menos de 100 reais. Ah, mas 100 reais é caro, não é popular, tudo bem, não é popular. Mas gente, tava 75, 58, 35 e 35. Onde que isso é caro? No meio do futebol hoje, onde que isso é caro? Ah, mas o geral, gente, esquece o geral. O geral não entra, porque mesmo que você, mesmo estando barato o geral, a venda vai liberar antes para o torcedor que é sócio. E se tá barato pro geral, vai estar mais barato pro sócio. E o sócio vai acabar com aquele ingresso. Você não vai ver aquele ingresso. Você que não é sócio não vai ver aquele ingresso. Eu não sou sócio. Eu nem tento, porque eu não vou conseguir. Vai sobrar só os ingressos mais caros naturalmente. Então não é, o geral tá caro. Não é pra você olhar o geral, olha o ingresso no sócio, o valor do sócio. No valor do sócio tinham 4 setores a menos de 100 reais. Tinha um setor, o setor que passava dos 100 reais, começava a passar dos 100 reais, depois ficava muito caro, é a Leste Central, que eu tava 112. Então assim, menos, né? Pelo amor de Deus. E falaram, o Augusto prometeu, não tá cumprindo. Gente, o Paulista é inteiro. Os ingressos estavam super baratos, super baratos. Nesse jogo, ele ainda falou, tal, que fizeram um teste, mas eu acho que realmente ele talvez tenha errado um pouco a mão, né? Falaram, o torneio sul-americano, vamos colocar um pouquinho mais caro. E a galera não gostou e eles voltaram atrás, mas tudo bem, não tem problema. Viu que tá errado, voltou atrás, tudo certo, não tem problema. Só que eu não acho que é pra esse alvoroço. A gente podia criticar, podia falar, pô, Augusto, baixa um pouquinho, pô, horário ruim, é sul-americano, eu quero muito ganhar, mas pô, não tem o mesmo glamour da Libertadores. Então beleza, pô, abaixa um pouquinho. Mas trataram como se o Augusto não tivesse feito nada até agora, desde dos ingressos baixarem, e como se o ingresso tivesse um absurdo de caro. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, esses 4 setores aí, eu ia de boa. Se eu fosse sócio, nossa, fácil, fácil. Também o horário prejudicou, mas enfim, isso é só um adendo. Ele já falou que pro Brasileirão vai ser um ingresso mais barato, como foi no Paulista, só em caso de finais de Copa do Brasil, no caso, né, que o brasileiro não tem, ou Sul-Americana, fase mais avançadas, que o ingresso vai dar uma reajustada, mas no geral vai ser isso, e tudo bem, tá tudo certo, né, só achei que essa crítica em relação aos ingressos da Sul-Americana foi exagerada. Mas vamos ao que interessa, falar da estreia do Corinthians no Brasileirão e dos próximos 4 jogos. Bom, o Corinthians estreia hoje, né, contra o Atlético Mineiro, como eu disse, né, tô gravando esse vídeo na madrugada de sábado pro domingo, pra ter gravado antes, como eu disse, mas atraso. Mas enfim, ainda dá tempo, esse vídeo vai estar saindo de manhã, né, pelo menos se nada der errado. Gente, assim, o Atlético Mineiro, vamos dizer assim, eu vou colocar um pouco de dados, ele é freguês do Corinthians no modo geral, né? Ele tem mais derrota do que vitórias. Ano passado o Atlético venceu uma vez, e essa uma vez, ainda por cima, o Atlético não adiantou nada, porque ele ganhou em Minas, perdeu aqui e nos pênaltis foi eliminado. Então foi uma vitória nula pro Atlético Mineiro. E as outras 2 vezes o Corinthians venceu em Minas no Brasileirão e empatou aqui em Itaquera em 1-1. Então assim, em termos de retrospecto, favorece o Corinthians. Em termos de ambiente, Corinthians, né, joga em casa. O time do Atlético é melhor. O time do Atlético o time estava junto há mais tempo. Tem o Hulk, tem o Paulinho, tem o Scarpa, tem o Gemerson, não tá tão bem, mas tem o Zarate, é um bom time, um excelente time. O time do Corinthians tem um trabalho, por mais que seja curto, ele é mais longo, né, porque o Antônio tá no time há 2 meses, o Gabriel tá nem há um mês no Atlético Mineiro, então isso pode facilitar. Né? O time do Corinthians, não acho que é ruim como falam, o pessoal fala, o time do Corinthians é limitado, não vai longe. Eu acho que o time do Corinthians um time interessante, né? Um muito bom time, inclusive a projeção do Corinthians eu vou falar no final. Mas eu acho que tem condições nesse jogo de ganhar o Atlético Mineiro. Apesar que esse primeiro jogo eu acho que vai dar empate. Eu acho que o Corinthians empata e tá com o Atlético Mineiro e não acho o resultado ruim, tá? Deixar isso bem claro. Porque, aliás, depende muito de como você vai jogar. Se jogar com intensidade, querendo, mostrando, lutando, tentando fazer gol, entendeu? Não desistindo, eu acho que o resultado é ok. Porque pode acontecer, o Atlético Mineiro é um time muito forte. Então não pode se acovardar, não pode ter medo de jogar com o Atlético Mineiro. O Atlético quase perdeu o título pro Cruzeiro, que é um time que a gente tá vendo. Eliminado pelo Souza e tomou um empate do Alianza Petroleira, que eu nem sabia que time era esse, ó, que eu sou bem conhecido dos times da América do Sul, né? Depois já abri 3-0. Então assim, o Atlético quase perdeu o título pra esse time. Então é um time ainda estável. Então a gente tem que aproveitar disso. Tem que ir com tudo, aproveitar o fator casa e tentar vencer. Mas como eu disse, eu acho que, sendo realista,
o resultado mais provável, eu acho que é um empate, tá? Indo agora para Caxias do Sul, né, que é a segunda rodada, contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi. Vocês podem falar, pô, Juventude, time de Série B vai ganhar fácil. Eu não acho que seja fácil, ainda mais jogar lá. Eu acho que vai ser um jogo chatinho, né? O Juventude faz jogo duro lá, a torcida é um caldeirãozinho, a torcida fica bem perto, né? O local, né? Porque agora não tá tão frio, mas tem a neblina, tem dias que chove, então é um ambientezinho difícil de jogar. Eu acho também que vai dar empate esse jogo, mas de novo, eu acho que o Corinthians tem até mais condição de ganhar esse jogo do que contra o Atlético Mineiro. Tem que lutar, tem que tentar. Acho que é possível vencer, acho que é bem possível vencer, mas de novo, sendo realista, eu acho que é um resultado para empate, tá? Vamos para Bragança Paulista. E eu espero que eu vá mesmo, porque eu vou tentar ir nesse jogo. Eu só tô de olho na questão dos ingressos, né? Que é aquela gaiola daquele estádio com o setor visitante, que é um galinheiro, né? É bem difícil conseguir, mas vou tentar. Mas enfim, de qualquer forma, eu acho, gente, falando bem sério, que esse é um jogo que o Corinthians tem chance de ganhar. Por quê? O Bragantino, tudo bem que falta uma semana, então o Bragantino lá pode se ajeitar, empatou com o Fluminense, né, no Maracanã, né? Apesar que o Fluminense também não tá tão bem, mas eu vou falar dele já porque ele é o próximo adversário. Então eu acho assim, o Corinthians tem que aproveitar esse momento do Bragantino que empatou com o Águias, quase não passou do Águias Douradas da Colômbia, time assim, de médio para pequeno, passou nos pênaltis no segundo jogo, perdeu o Botafogo, perdeu assim, foi eliminado o Botafogo na preliminar da Libertadores, desculpa a moto passando aí, para atrapalhar o meu raciocínio. O Bragantino Bragantino foi eliminado para o Botafogo na preliminar da Libertadores. Então, o Botafogo tá apanhando de todo mundo, né, na Libertadores, perdeu os 2 primeiros jogos. O Bragantino foi eliminado pelo Santos na semifinal do Paulista. Então, assim, é um time que tá bem estável. Eu acho que o Corinthians tem condição, ainda mais pelo ambiente, que assim, Bragança, quando vai, jogo do Corinthians lá, apesar do setor visitante ser pequeno, ó, o estádio tem muitos infiltrados, né, então, assim, aquela coisa que eu já falei em outros vídeos, que o Bragantino, time péssimo para visitante lá, time horrível. Então o ambiente vai ser corintiano, próximo de São Paulo, então assim, a viagem não é longa. Então acho que é um jogo que eu sinto que o Corinthians vai ganhar. Tá, eu acho que o Corinthians é difícil, mas não tá num momento muito interessante. Então acho que esse é um jogo que eu apostaria uma vitória simples, de 1-0 e tal, mas acho que o Corinthians consegue ganhar. Mas é aquela história, se empatar também não vou achar nenhum absurdo. E agora chegamos contra o Fluminense. Esse é outro resultado que eu acho que o Corinthians ganha em casa. Por quê? Porque o Fluminense é freguesaço do Corinthians, né? Ano passado, o time que todo mundo babava o ovo, que foi campeão da Libertadores, o Fluminense conseguiu ganhar da gente. Perdeu aqui, primeira vitória do Luxemburgo foi contra o Fluminense, que foi quando o Corinthians começou a dar uma subida na tabela. O Corinthians ganhou 2-0, 2 gols do Roger Guedes. E no Rio, o Fluminense já embaladão, né, chegando na final da Libertadores, o Corinthians estava 3-1 e só tomou empate porque aquele time era um incompetente, aquele time era nojento. O time de hoje, sabe, 3-1, duvido que tome um empate. Então o Corinthians entrega um resultado lá que era pra ser 2 vitórias. Mas de qualquer forma, aquele time horroroso do Corinthians conseguiu vencer uma e empatar outra com o Fluminense ano passado, né? Tendo horrível o Fluminense, né? Sendo babado por todos. Então eu acho que fora outros anos, né? O Corinthians eliminou o Fluminense da Copa do Brasil, o Corinthians é bem carrasco do Fluminense. Então, de novo, a mesma coisa com o Atlético Mineiro, o Corinthians tem um retrospecto melhor. E o Fluminense não está tão bem. O Fluminense não chegou na final do Carioca. O Fluminense empatou contra o Bragantino, que também não está tão bem no início do campeonato. O Fluminense empatou o primeiro jogo da Libertadores. Ganhou o segundo com uma certa dificuldade também. Então o Fluminense não está tão bem. Jogou em Itaquera, né, também. Então isso também vai facilitar a vida do Corinthians. Então eu creio que o Corinthians ganhe esse jogo também contra o Fluminense. Nesse caso, né, se a gente for fazer a soma, o Corinthians faria 8 pontos nessa minha projeção. Mas eu acho que assim, em média, o Corinthians vai fazer de 5 a 8 pontos nesses primeiros 4 jogos. Pô, mas é ruim. Depende. É porque a gente tem 2 jogos fora de casa, né? E 2 jogos em casa contra adversários teoricamente difíceis. Então assim, não acho que 5 pontos seja excelente, mas eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, entendeu? A gente tem que fazer no mínimo 5 pontos, que aí seria uma derrota, 2 empates no caso, né? Ou eu acho que 8 pontos é o mais realista, dá pra vencer 2 e empatar 2, tá ok. Tá? Se perder um aí no meio, pode acontecer, o Atlético Mineiro é forte, o Fluminense, apesar de não estar tão bem, é um time interessante, e o Bragantino também é um time chato. Acho que só contra o Juventude que a gente tem que fazer uma força a mais, porque apesar do time não estar tão mal, né, porque o time conseguiu chegar na final do Gaúcho e tudo mais, eliminando o Internacional, dando trabalho pro Grêmio, é um time inferior ao Corinthians, acho que a gente tem condição de ganhar. Então, a minha projeção é de 5 a 8 pontos para o Corinthians. Nessa minha análise, saímos com 8 pontos. Eu acho que o Corinthians pode começar a abrir o Campeonato Brasileiro com o que mostrou nos últimos jogos. Demonstrado contra o Liverpool, beleza, o Racing, beleza, mas o Racing também está se mostrando ser um time que não é tão fraquinho quanto eu imaginei, né? Aliás, como outro imaginaram. Então, pode ser que aquele resultado de empate não tenha sido tão estranho como muita gente imaginou.
Mas enfim, eu acho que essa é a projeção para o Corinthians. Até aqui não temos desfalques, tirando o Michael Palacios, que devem voltar, se não amanhã, porque até onde eu vi não tinha nenhuma atualização, acho que eles não voltam amanhã, mas podem voltar nessas próximas rodadas, contra o Juventude, contra o Bragantino, contra o Fluminense, acho que eles já podem estar à disposição, então o Corinthians está com quase todo mundo já pronto para jogar. Teve várias semanas livres, né? Teve esses 2 jogos contra o Racing e contra o Nacional para dar aquela aquecida, então acho que o time chega bem e a gente tem condição. E minha projeção para o Brasileirão, acho que o Corinthians não vai ser campeão, tá? Eu acho que não briga pelo título, acho que briga no máximo por uma vaga no G6. E brigar o que que é? Tá lá de 10º para cima, sempre tentando chegar. Eu acho que o Corinthians tem essa condição, né? Mas se for melhor ainda, excelente, né? O time do Botafogo, ano passado, que não era um espetacular time, quase foi campeão, não foi campeão por incompetência própria. Mas enfim, gente, sim, tô dando só uma prévia. Se for campeão, legal, tá? Mas sendo realista, né, o que eu quero é ser campeão, mas sendo realista, né? Sendo centrado aqui, eu acho que o Corinthians briga por um G6. Mas enfim, gente, lógico, isso se o time encaixar direitinho, jogar bonitinho e tal, como tem que jogar, como a gente viu jogar nos últimos jogos. Mas enfim, gente, essa era a minha análise prévia sobre tanto esse confronto com o Atlético Mineiro quanto os próximos 4 jogos que o Corinthians vai ter no Brasileiro, tá? Nesse meio vai ter jogo de Sul-Americana também, mas enfim, acho que depois do Bragantino que tem o jogo contra o Argentino Júnior. Mas enfim, deixa aí a projeção de vocês, o que vocês acham tanto do jogo de hoje, se você ver esse vídeo a tempo, ou dos próximos jogos, concordam comigo, discordam, dê a sua projeção, e o que você acha, o Corinthians briga por onde? Para não cair de novo? Espero que não, acho que não vai, meio de tabela, Sul-Americana, Libertadores, ou para ser campeão, enfim, deixa a sua opinião aí. Vou ficando por aqui, gente, um grande abraço, se inscreve no canal, e também deixa nos comentários aí, automaticamente, dá o like no vídeo. E eu vou ficando por aqui, gente. Um grande abraço e vai, Corinthians!